de flores, por exemplo, ou então gosta de comprar ou é muito oferecida a flores e gostava que as mesmas durassem muito mais tempo, não é? Porque se não têm o devido cuidado, as mesmas vão murchando mais cedo, não é? Mais do que, murchando do que nós gostávamos que assim fosse. Portanto, a Tarsila Lemos, florista, ela vai deixar-nos estas dicas bastante essenciais. Mas para já, de conversa central, e porque é terça-feira e é garantido que todas as terças nós temos a nossa coach de desenvolvimento pessoal e profissional, Nilza Manuel, aqui a temos para, portanto, falar sobre a inveja como elemento de estagnação social. Bom dia, Nilza. Bom dia, Tatiana. Bom dia a todos os telespectadores e internautas. Cá estamos nós, terça-feira, para mais um tema interessante para o nosso desenvolvimento pessoal, profissional e social, não é? Temos que desenvolver como indivíduos em todas as áreas da nossa vida. E hoje vamos falar de inveja. Já tínhamos falado aqui no programa anteriormente, mas hoje vamos falar sobre o ponto de vista social e até que ponto isso nos atinge, até que ponto isso nos afeta, até que ponto isso nos caracteriza como sociedade moçambicana, não é? Temos visto um pouco por toda a parte, queixamos-nos sempre do famoso espírito de caranguejo. Né? Vamos puxando. Que o outro avance, que o outro vá para frente. Exatamente. Né? Pois é, até quando estávamos a preparar o tema, vamos escrever mesmo o espírito de caranguejo para que nos identifique, só que cientificamente falando isso não existe. Mas vamos mesmo falar da inveja, Tatiana, vamos falar as coisas como elas devem ser faladas, com os seus próprios nomes, porque normalmente falamos disto, mas não abordamos assim tão claramente, mas hoje nós vamos debruçar um pouquinho sobre esse assunto tão grave, né? Passa assim de forma sutil, mas no fundo nos afeta muito como sociedade, afeta-nos muito como indivíduos, afeta muito na nossa vida pessoal. Então, a inveja, ela é sim um elemento de estagnação social. Se eu começo por ser invejoso, se eu tenho tendência a ter inveja, então, sendo um elemento da sociedade, imagina uma sociedade com um monte de pessoas, por assim dizer, com este espírito, este comportamento, esta tendência. Então, vai sim acabar nos caracterizando. Tatiana, para começar, até eu vou ler aqui um texto, trouxe aqui a propósito do Mia Couto. O título é mesmo A Inveja. Né? Então, vou pedir a atenção do telespectador, um texto escrito por nosso amado escritor, onde ele, de forma muito peculiar, que lhe é característico, escreveu sobre inveja e eu trouxe para nós hoje. Ele diz assim... é mesmo um texto. Diz assim, A Inveja por Mia Couto. Diz assim, entrevistamos essa semana o presidente da Comissão Nacional dos Invejosos, o doutor espreita a vida do outro. Sabendo da importância da inveja, verdadeiro motor de atividades e inatividades da nação, colocamos a este dirigente questões que têm a ver com todos nós. Eis o extrato desta conversa. Pergunta, doutor Espreita, como nasceu a ideia de criar uma comissão nacional de inveja? E o doutor Espreita responde, nasceu por inveja. Nós já estamos cansados de ver nascerem estruturas e instituições de ver dinheiros e financiamentos para todos, menos para nós. Então decidimos criar esta comissão. Então qual é a vossa atividade principal? E o doutor Espreita responde, disse, destruir todos aqueles que se evidenciam ou se colocam acima da média. Nós mobilizamos as forças da inveja e atacamos as pessoas e as obras que se destacam. A outra pergunta para o doutor Espreita foi, e esse ataque, esse ataque pode manifestar-se como? O doutor Espreita, vida do outro, não é? Responde, temos vários métodos. Para começar, a tecnologia tradicional. Consultamos um feiticeiro e encomendamos o serviço de desgraçar o tal fulano que está a ter sucesso. Às vezes recorremos a métodos mais modernos. Ameaçamos de morte, intimidamos. A Comissão Nacional não tem matadores próprios, mas temos boa relação com o Sindicato Nacional dos Assassinos. Mandamos uns faxes e eles implementam os nossos pedidos. E a conversa continua. A inveja é a seiva da nação e o motor do futuro. É este o vosso lema? E o doutor Espreita responde, a ideia
é a nação passar a devorar os seus melhores filhos. Por exemplo, um grande atleta, em vez de sentirmos orgulho, fazemos circular boatos que acabam por lançar o fulano na lama. Um grande artista, cercamos o tipo de silêncio, ele passa a ser reconhecido só lá fora e acaba por se calar ou mesmo emigrar. Assim, nos vemos livres desses indivíduos que tanto provocam a alma dos invejosos. Outra estratégia é homenagear valor nacional apenas quando ele já morreu. Aí não há problema, constrói-se uma estátua e ninguém fica ofendido. E o questionário continua, mas não corremos risco de nos tornarmos uma sociedade pobre, alinhada pela mediocridade? E o Dr. Espreita responde, mas a mediocridade é a única hipótese de construir uma sociedade igualitária. Fala-se muito de democracia, mas só a inveja é que reduz as diferenças. Deixa de haver bons e maus. Só há medíocres e resignados pela mediocridade. E outra pergunta. E para ser membro da comissão de inveja, o que é preciso fazer? O Dr. Espreita responde, é preciso ser invejoso. A ponto de querer mal aos outros. Estamos lançando uma campanha de angariação massiva de membros. Estamos a mostrar que o sucesso de um moçambicano nunca provém do seu trabalho ou do seu suor. Tem sempre outras causas. E para terminar que mensagem, por fim, quer transmitir aos leitores? O Dr. Espreita disse, olha, quero agradecer a colaboração que temos recebido. É muito estimulante ver que a inveja está bem distribuída, desde intelectuais responsáveis a simples elementos do povo. Se recebemos fundos compatíveis, iremos instruir o Prêmio Nacional da Inveja. E termino desejando ao imaginadâncias, votos de tudo, que tudo vos corra mal. Estudem. Ai. É um texto tão explicativo realmente do processo que há de ser este dos invejosos, Exatamente. Dos que invejam e dos que praticam as ações da inveja, não é? Exatamente, Tatiana. Quando me predispus a falar deste tema e conhecendo já este texto do Mia Couto, na verdade é um pouco disso que tem acontecido na nossa sociedade. Existe um clube de invejosos que, de forma consciente ou inconsciente, tem destruído muitos moçambicanos que estão todos os dias a trabalhar árdua e afincadamente para ter sucesso e transformar Moçambique numa nação melhor. Nós vemos um pouco pelas redes sociais uma reclamação sobre este espírito de caranguejo, porque chega a cansar, chega já a fartar. Bastante. Nós já estamos... temos que passar para um outro nível como indivíduos, não é? O tal de dentro para fora. Nós temos que crescer, evoluir e não ver o sucesso do outro como o meu fracasso. Como o meu fracasso, exatamente. Esta coisa, recuamos também um pouco mais, antes de corrermos com o tema. A inveja, talvez seja importante que a gente diga que é um sentimento qual todos estamos suscetíveis de ter. Não há quem não esteja ou quem nunca o tenha tido, por um momento curto, médio ou prolongado. Portanto, é um sentimento por qual todos nós já passamos. E muitas vezes, talvez ainda muito no processo de conhecimento de nós mesmos, no processo de crescimento, no processo de oportunidades, no processo de fracassos, em que ainda não sabemos lidar com nenhuma dessas fases da forma mais matura, provavelmente. E, no entanto, ao ver o outro se ingrar a ter sucessos repetidos ou não, talvez em algum momento nós nos sentimos para trás, e talvez a inveja possa ser conversada em paralelo com a gratidão, com a tua gratidão, e porque que se tu não reconheces que tu tens, provavelmente só vais olhar para o que o outro tem. Mas se tu és uma pessoa verdadeiramente grata, pode ser que não implique muito que o outro tem ou deixa de ter. O autoconhecimento, Tatiana, parece repetitivo, mas acaba sendo o remédio para grandes males. É verdade. Não é? Para grandes males. Porque esta coisa de eu querer ter o que o outro tem, esta coisa de eu querer ter ao ponto de evitar esforços de impedir o progresso alheio
impedir o sucesso alheio, ao ponto de ficar doente, não é? Sentir dor pelo sucesso alheio, realmente vai se resolver quando eu olhar para mim e deixar de olhar para o outro. Eu vi um texto do Salim Abdullah, onde dizia que, olha, se um moçambicano tem 5 camisas, aparece o outro e pergunta por que ele tem 5. Em nenhum momento pergunta, olha, como é que tu conseguiste as 5 camisas? Não é? Então, como é que eu questiono o sucesso alheio? Qual é a conversa que eu tenho interna, primeiro comigo, diante do sucesso da outra pessoa? Exato. O que é que me ocorre? Será que se procura entender o processo? O processo. Será que, de facto, eu quero entender quais foram os passos dados pelaquela pessoa para ela estar àquele nível em que hoje eu invejo? Então, quais são as minhas conversas interiores sempre que eu vejo alguém progredir, sempre que eu vejo alguém adquirir mais alguma coisa, sempre que eu vejo alguém ser alguma coisa? Já falamos que o princípio é ser, fazer e ter. Então, quando eu vejo alguém ser, porque às vezes a inveja não é só material, tem a ver até com a intelectualidade do outro. Por que que ele é tão intelectual? Por que que ele pensa assim? Como é que ele tem aquela flexibilidade para isto e para aquilo? Antes de mais, eu tenho que consultar a mim mesmo. Como é que eu faço esse meu diálogo interno diante do sucesso alheio? Dói? Cria dor. A Tatiana dizia, olha, em algum momento nós estamos com tendência. Sim, nós também queremos. Uau, que vida boa. Uau, que casa. Uau, que família. Ai, que filhos. Tudo bem. Mas isso como é que se diz? É admiração. Eu estava até a ler mais sobre essa matéria. Nós normalmente dizemos, olha, inveja é um sentimento de dor, de perturbação, né, que eu sinto diante do sucesso alheio. Ok. Mas há um outro texto que foi mais profundo. Disse, olha, é mais do que ter dor pelo sucesso alheio. Inveja é ao ponto de eu preferir até destruir o outro, não é? Eu prefiro, é o tal espírito do caranguejo. Exato. Eu prefiro que ele seja destruído. Eu posso não ter, mas que ele também que ele não tenha. Pois. E a preocupação não é ele ter, não é o que ele pensa, que ele tem que ter, ainda que desejasse. Não é ele ter e não é evitar esforços para que tenha. Não, o outro não tenha. Há uma história também sobre inveja que diz assim, existiam 2 irmãs e apareceu um mágico, disse, olha, eu estou aqui para te dar tudo aquilo que tu quiseres. Vou dar a ti e a tua irmã também. E ela disse, tá bem, mas o que é que tu vais dar à minha irmã? Disse, não, deixa a tua irmã para lá. Eu estou aqui para dizer que tudo aquilo que tu tiveres ou que quiseres, eu vou dar, eu te vou dar. E ela respondeu, ok, eu estou a perceber que me vais dar, mas interessa-me saber o que é que tu vais dar também à minha irmã. Pela 3ª vez, o mágico disse, olha, deixa a tua irmã para lá. Preocupe-te com aquilo que eu te estou a dizer. Se disseres que queres uma mansão, uma casa, um castelo, o que quer que seja, eu te vou dar. E ela insistiu, disse, olha, por favor, diga-me, eu preciso que tu me digas o que é que vais dar à minha irmã. Então ele disse, ok, para tu que saibas, tudo aquilo que tu pedires, eu vou dar o dobro à tua irmã. Ela disse, ok, então peço que me fures um olho. Para que for os 2 da irmã. Meu Deus! Tão simples quanto que exemplo! É só isso. Realmente muito associado àquilo que é o sentimento e as ações da inveja. Meu Deus! Para nós percebermos a profundidade. Pois. Então, quando se fala do espírito do caranguejo, é justamente isso, Tatiana. Eu prefiro, ainda que eu esteja prejudicado, mas se eles saírem-se mais prejudicados, isso ainda vai me servir de consolo. E, infelizmente, é assim como nós temos vivido como sociedade moçambicana. Falou da sociedade moçambicana, tem-se dito que também, para além da corrupção, que é um dos fatores que, infelizmente, entra para as características ou para os fatores, como bem disse antes, daquilo que impede o desenvolvimento mais imediato do nosso país e todas e outras razões que nos levam ainda a ser um país em via de desenvolvimento. Disse que a inveja também é uma característica dos moçambicanos. Infelizmente. Não é nada bonito que a gente seja visto desta forma. Não é. Porque isto é entre nós. A questão não é inveja
com o estrangeiro. Não, a inveja é entre nós moçambicanos. E é ainda mais grave quando é o estrangeiro que acaba dizendo, olha, vocês moçambicanos são invejosos, Por então isso vocês não desenvolvem. Quer dizer, já se detecta a nível exterior aquilo que é uma característica tão má. E é muito promíscuo, não é? É muito mesquinho para que este também seja um fator de não desenvolvimento de uma nação. Estamos a falar de uma sociedade, estamos a falar de uma nação. Mas como é que nós vamos desenvolver como nação se sempre, como diz o texto do Miyakoto, um atleta, não elogiamos, deixamos ele cair no esquecimento. Artista, por quê? Olha que ele vai ser mais aplaudido fora do que aqui, porque nós aqui não aplaudimos, não é? Então, como é que nós vamos desenvolver... Se dentro de casa, eu e o meu irmão, na minha casa, no meu agregado familiar, o meu irmão, eu e a minha irmã, não gostamos do sucesso um do outro, imagina o vizinho... Imagina o colega de trabalho. Não é possível. E tudo começa de casa. É mesmo de casa. Fica difícil. É muito difícil. Nós, quando abordamos aqui o assunto inveja ligado à área profissional, lembro-me de termos falado que, na verdade, parte de casa. Semana passada nós dissemos assim, Moçambique é reflexo dos cidadãos que tem, não é? Nós somos... A corrupção, todo e qualquer mal que existe é reflexo daquilo que nós somos como cidadãos. Não temos outra manobra aqui. Ok, pode aparecer um mar, mas eu não sou assim. Então, ok, é uma gota no oceano, não é? Existem exceções, sim. Estamos todos os dias a querer trabalhar para ser melhor, sim. Mas ainda, no âmbito geral, é assim como nos é caracterizado. E a inveja começa em casa, começa na família. O que há de famílias destruídas, o que há de irmãos que não se falam por causa da inveja. Mas isso é o nosso dia a dia. E acaba sendo normal, porque o que tem que acontecer é que nós não encararmos a inveja como algo normal. Não é normal, não pode ser normal. Temos de nos indignar, temos de procurar contornar esta situação. Portanto, vamos aceitando. E depois, realmente, fica difícil que haja uma estrutura sólida da nação se não há estruturas familiares sólidas, se não há estruturas familiares muito bem constituídas e que saibam resolver os seus problemas dentro de casa. Fica difícil realmente resolver na comunidade, fica difícil resolver na sociedade, no âmbito de trabalho, a nível do parlamento, fica difícil resolver simplesmente. Não, fica muito difícil. A sociedade ela é composta por famílias, não é? A sociedade todo indivíduo vem de uma família. E quais são os valores que eu tenho na minha família? Quais são as experiências que eu tenho na minha família? Se eu cresço, eu convivo num ambiente em que a inveja é o prato do dia, a inveja é o modus vivendi, eu vou transportar isto para fora. Este sentimento vem para fora, este comportamento vem para fora. E se eu sou assim na minha casa, a Tatiana também é, o fulano é, o Beltrano é, e nos encontramos no setor de trabalho, nós vamos repetir. Estamos no parlamento, vamos fazer a mesma coisa. Então, na verdade, nós temos que voltarmos para nós mesmos. Eu insisto neste ponto. Nós temos que voltar para nós mesmos e aferir se de facto nós estamos bem sentados. Será que eu sou de fato invejoso? Eu tenho que fazer essa pergunta para mim. Quantas vezes nós temos a decência de encarar, perguntarmos a nós mesmos, olha, o que é que eu sinto face ao sucesso do outro? Eu me alio. Moçambique tem dificuldades de ter cooperativas por causa da inveja. Fala-se sempre de cooperação, fala-se sempre a nível ou então comercial, até iniciativas de grupos que iniciam associados e depois se desfazem. Mas porquê? Quais é que vão ter sido as razões no processo daquela atividade, no processo daquele trabalho ou daquele objetivo? Um dos motivos pode ser este, e acaba sendo. Quantas vezes já vimos amizades se destruírem porque temos amigos que têm... Nós temos que entender que somos pessoas diferentes, com talentos diferentes, posicionamentos diferentes. Pode acontecer um se destacar mais do que o outro. Quantas amizades nós já vimos destruídas por causa da inveja? Quantas vezes já vimos alguém dizer, olha, mas era tão meu amigo ou tão minha amiga, de repente, quando me viu a prosperar, olha... virou-se contra mim. E a inveja não é só porque um está em cima e o outro está... Não, se calhar são pessoas que até estão no mesmo padrão, mas a outra incomoda-se de ver a outra pessoa crescer ou a progredir, porque ela é que tem que estar mais acima. E isso é nocivo para nós como sociedade. O Shafi Sidat escreveu também na sua página já há algum tempo, espírito de caranguejo dizia que da bacia puxa-puxa, foi assim como ele escreveu. Espírito de puxa-puxa, não é? São os caranguejos, estão lá na mesma bacia, somos um grupo. Entretanto, aqueles caranguejos mais ousados, aqueles caranguejos que veem, olha, estou aqui na bacia, o mais provável é que eu morra aqui neste lugar. Não estou no meu habitat.
Se me tiraram do mar e estou nesta bacia, boa coisa não vem. Então começa a desenvencilhar-se para, de facto, subir, trepar a bacia para ver se escapa, à procura de um escape. Mas o espírito de caranguejo é mesmo de puxa-puxa. É tipo, olha, se for para morrer, morremos todos aqui. Para onde é que tu vais? Não há que subir. Quer dizer, eu puxo o outro. Não, deixa-me escalar porque eu tenho força, tenho fôlego, tenho energia, tenho capacidade, tenho competências para escalar. Não. Se for... eu tenho que te puxar para baixo. Vamos ficar aqui. Por que é que tu tens que escalar? Por que é que tu tens que te destacar? Por que é que tu tens que prosperar? Por que é que tu tens que ser? Então vamos ficar aqui. Então, o invejoso, ele não se apercebe que prefere, quer dizer, ele não se desenvencilha, fica no lugar em que está e obriga os outros a estarem no lugar onde ele está. Quer dizer, isso lhe serve de consolo. Na verdade, muitas vezes o invejoso quer, na verdade, esconder o seu próprio fracasso, a sua própria incapacidade. E para que não esteja em aberto o seu fracasso, é preciso que outros estejam em situação semelhante para que pareça normal. Sim, não é? Claro. Exato. Sim, tal comportamento, tal postura, porque se há mais de um é porque deve ser normal. É normal. É? Quando parece um estar mais destacado que o outro, é porque o outro deve ter alguma lacuna. Então, aí está. Nós temos que, de facto, nos reavaliar como indivíduos. Quando aparecem muitos coaches, terapeutas, os psicólogos, essas atividades todas têm como principal intenção, Tatiana, chamar o indivíduo a viver e a ser o melhor que ele pode ser, para termos a tal vida plena, vivermos na plenitude, não na perfeição, mas na plenitude. E a plenitude passa necessariamente por nós enxergarmos quem de facto somos, Exato. Sem panos quentes. Antigamente, eu dormia feliz quando recebesse um elogio. É bom, faz bem para nós, o ego, não sei. Mas hoje eu sinto-me mais feliz sempre que ouço uma crítica, né, construtiva e uma área em que eu tenho que melhorar mais um pouco. Exato. Não é? Sinto-me mais feliz quando eu entendo que, olha, afinal tenho mais uma área para melhorar um pouquinho. E não só, se houve uma crítica, é porque há quem realmente, em verdade, se preocupe contigo numa perspectiva positiva. Claro que as críticas têm que ser sempre nesta perspectiva positiva e construtiva e muito bem ditas. Porque às vezes até temos a boa intenção de ajudar esta pessoa a crescer, a melhorar, a limar alguma coisa, mas nós não sabemos nos posicionar, não sabemos nos dirigir, o que, pronto, cria um cenário constrangedor e de ruídos, não é mesmo? Sim. Mas se existe alguém que sabe dizer-nos quando algo está bem e quando acha que não está, também sabe chegar-se a nós, esta pessoa deve ser de bem. Porque às vezes a gente acha que só é de bem quem nos lambe as botas. Não. Ainda falávamos sobre isso de manhã, olha, vamos falar do lambotismo outro dia, porque, sabe... diz uma frase que é melhor uma crítica sincera do que um elogio falso. Pois sim. Não é? Então, nós temos realmente que crescer, Tatiana, de dentro para fora. Recentemente circulou muito nas redes sociais, houve uma jovem que decidiu empreender. Agora na crise, pila amendoim, faz alho, a Karina, se não me engano. E pronto, pôs lá, postou os seus produtos. Oh, Jesus! Coitada da moça, ela na verdade disse, olha, estamos nessa situação, estou desempregada, por que eu não vou vender amendoim pilado? Por que eu não vou vender alho pilado, coco ralado, quer dizer, tudo já pronto, prático para quem quiser adquirir e já ter um caminho andado para confeccionar os seus alimentos. O que a Karina ouviu de críticas foi triste, Tatiana. Mas a base de que argumentos? Preguiça. É preguiçosa. Quem é essa pessoa que vai querer comer amendoim pilado? Alho pilado. Por quê? Acha que temos dificuldade de descascar alho e pilar? Ralar coco, o coco já ralado. A Karina ouviu um monte, mas um monte de gente que desaprovou simplesmente a ideia dela de empreender. E acabou escrevendo, olha, eu estou aqui a fazer o melhor que eu posso, tive esta ideia, porque eu vou ao supermercado e vejo. Sim. Ora, se lá está é porque há quem compra. Então, se já está lá no supermercado e as coisas do supermercado ficam lá não sei quanto tempo, e eu estou a dizer que eu pilo na hora, você faz a encomenda, eu pego no amendoim, pilo, faço na hora. Qual é o problema? Qual é o problema? As pessoas compram no supermercado, mas têm dificuldade em comprar. Porque parece que a questão é o indivíduo, não é? Mas se os produtos deste indivíduo vão a algum lugar
E principalmente, se não sabe de quem é aquele produto... Adquirem. É este pensamento e que quem nós disse temos, que os produtos pilados que estão lá não são? É aí onde eu queria chegar. Quem disse? Porque que nós temos problemas entre pessoas, não é? Os nossos problemas não é muito até o que faz, o que tem, mas é a pessoa. É muito problema mas entre qual pessoas. É o problema da Karina fazer amendoim pilado? Tatiana, diga. Qual é o problema dela ralar coco, receber uma encomenda, olha, quero 3 cocos ralados, ralar na hora, pilar o amendoim, pilar a matapa e entregar? E quantas outras coisas nós não encomendamos, não terceirizamos e etc. Enfim, são exemplos que estamos aqui a dar, são alguns elementos que realmente, infelizmente, fazem parte da nossa sociedade, a inveja faz parte da nossa sociedade. Este é um tema que nós devemos levar até a nível muito mais extremo, no sentido de que não é só um pequeno problema, não é só um problema entre algumas pessoas, é um problema muito sério e que sem dúvida compromete o desenvolvimento do nosso país. Temos de entender que tudo começa de uma estrutura pequena para que a mesma possa comprometer toda a maior estrutura, não é mesmo? Vamos só conferir ao primeiro intervalo do nosso programa e já voltamos. Já voltamos para ver se encontramos formas, conselhos, apelos, não é? Para que tomemos uma posição diferente. Até já. Eu sou a Frida Konana. Esta é a Mídia Mais TV. O dia a dia dos moçambicanos. Aqui ainda continua com greve. Nós vamos trabalhar contra. As histórias mais marcantes. A atuação das nossas estruturas faz parte das vivências do povo. Com um olhar atento das lentes da Mais, captamos momentos. É tudo que está a acontecer no âmbito da manifestação. A nossa bússola é o povo. O nosso termómetro são os acontecimentos. Todos os dias temos um encontro marcado aqui na Mídia Mais TV. Desafios das empresas em tempos de crise. Toma-se decisões num sentido, depois avança-se no outro sentido. Para além de que já temos um problema na implementação das reformas. Há muitas reformas que são aprovadas, mas que as empresas não chegam a sentir o impacto. Esta semana, o Mais Negócios recebe Edson Chichong, diretor executivo da Associação do Comércio, Indústria e Serviços, ACIS. Nós estamos aqui a criar condições para prejudicar o trabalhador no futuro, quando decidimos ficar 3 meses sem o trabalhador contribuir. Não perca! A Mídia Mais TV apresenta Extreme Fighting Championship com os maiores guerreiros de África. Não perca! Eu sou Eliane Moussa e esta é a Mídia Mais TV.
Fica, portanto, para trás o primeiro intervalo do nosso programa. São, neste momento, 9 horas e 36 minutos do dia 2 de junho. Esperamos que ontem, 1 de junho, tenha-se passado bem este dia. Particularmente falo das crianças, afinal é o dia que registra a festividade das mesmas, o Dia Internacional da Criança. Mas a lembrar que para frente, daqui a quase 15, 14 dias, lá para o dia 16 de junho, vamos celebrar também o Dia da Criança Africana. E a criança tem de ser celebrada todos os dias, não é mesmo? São as flores que nunca murcham, já dizia o papá Samora. E ontem foi celebrado este dia de forma atípica, de forma diferente, muito que devido à pandemia. Na verdade, tudo o que vamos vivendo, todos os eventos, há de ser mesmo diferente de todos os outros tempos na vida. Muito diferente, ao menos este ano, muito diferente realmente. Mas o importante é que a gente se adeque, é que a gente se adapte e não deixe de passar da melhor maneira possível dentro das condições que são possíveis, não é? Portanto, de viver nelas. Para hoje, 2 de junho, nós desejamos um super e feliz aniversário para todos aqueles que nesta data querida celebram mais um ano de vida. A nossa cantora Shidosana, Nita Makwakwa, celebra o seu aniversário hoje. A Nitona, beijo muito grande, saúde, muita vida. Quem também celebra o seu aniversário é a Duna, a dançarina, bailarina Duna das Deja Vu, não é a esposa do Preto, celebra o seu aniversário. Beijo grande, Duna, beijo grande para a família também e para todos aqueles que, para eles, hoje é um dia muito mais do que especial. Para quem não se encontra bem de saúde, as mais emergentes melhoras. Estão aí a rodapé as nossas plataformas de rede social para maior interação, proximidade, para que você possa estar junto do nosso programa aonde quer que esteja. E para o programa de hoje aqui a falarmos sobre a inveja como elemento de estagnação social. Como é que nós podemos identificar este sentimento? Pode ser que a gente haja de forma deliberada e sem muita consciência de que estamos a agir, estamos a ter ações de inveja, não é? Portanto, como é que se pode identificar isto e cortar o mal pela raiz? A sociedade é composta por pessoas e cabe a cada indivíduo trabalhar nele mesmo para ser o melhor que pode ser. A autoavaliação, o autofeedback é uma das melhores, se não a melhor ferramenta para o indivíduo saber quem é, como está, aferir os seus pensamentos, sentimentos, atitudes e procurar saber na essência quem ele é, quais são os padrões, quais são as suas crenças, quais são os seus valores. Eu quero detectar se de facto tenho inveja, eu tenho que me perguntar de forma sincera qual é o meu sentimento e quais têm sido as minhas atitudes diante do sucesso alheio. Como é que eu me sinto de fato sempre que eu vejo algo, vejo alguém a progredir ou a atingir aquilo que eu quero, por exemplo, aquilo que eu quero para mim. Eu olho para a Tatiana e digo, olha, eu quero ser assim como a Tatiana. Eu tenho uma admiração, eu sou fã. Ser fã o que é? É gostar daquela pessoa, ter admiração. E se calhar, olha, eu também tenho o sonho de ser como ela. Mas o que é que isso suscita em mim? Suscita que, olha, a Tatiana não devia estar ali para eu estar. Eu tenho que fazer esta pergunta para mim, de forma sincera, tem que ser mesmo intrínseco e verdadeiro. Muitas vezes nós temos dificuldades em enxergar os nossos defeitos porque não nos perguntamos, eu costumo dizer, são as nossas fraldas sujas. Não nos perguntamos e não gostamos da resposta e arranjamos uma justificação para a resposta que tenhamos. Não que eu tenha inveja, mas é porque eu não sei o quê. Então tentamos sempre puxar a sardinha para a nossa brasa. A mudança advém de eu oferir sinceramente o que é que me ocorre, o que é que eu sinto, o que é que eu penso quando alguém atinge ou chega ao nível que eu desejo chegar. Ou se eu já estou num nível elevado, o que é que me ocorre quando vejo alguém também a dar passos largos para chegar a um nível igual ou superior ao meu? Será que me fica mais confortável para mim ver alguém no seu nível mais baixo ou mais baixo que o meu? Ou eu tenho sempre necessidade de me sentir acima e por cima dos outros. Então, é isto que eu tenho que oferir. E depois de chegar à conclusão que não, olha, eu tenho de facto tendência a sentir isto, eu posso me perguntar, mas por que eu tenho esta tendência? Porque realmente há sempre uma raiz, há sempre uma origem e vamos chegar sempre à família, às experiências, às vivências dos indivíduos. Então, passa necessariamente, Tatiana, por eu me perguntar
o que é que eu de facto sinto. Uma outra história que eu trouxe para hoje para ilustrar isso é também envolvendo mágica, são mesmo histórias para reflexão. Era assim, por exemplo, 3 estudantes que também tiveram a sorte de encontrar o senhor da lâmpada mágica, disse, olha, eu tenho 3 desejos, mas um para cada um. Então, se tivesse sido um só a achar a lâmpada, teria direito a 3 desejos. Mas como os 3 acharam a lâmpada ao mesmo tempo, cada um tem um desejo. Ok. E qual é o teu desejo? O outro disse, eu posso perguntar? Olha, o meu vizinho, ele tem uma casa espetacular. Eu quero uma casa melhor do que aquela. Foi o desejo do primeiro. O segundo disse, olha, eu tenho visto o meu irmão com uma família, que eu quero uma família 10 vezes melhor do que a dele. Ok. O terceiro disse, olha, o meu vizinho tem um porco, eu quero que você mate aquele porco. Ou seja, nas 3 histórias, possibilidades, a motivação foi sempre um outro. O meu vizinho tem e eu também quero acima. O meu irmão tem e eu quero acima dele. Aquele tem um porco, mata o porco dele. Então, eu tenho que ouvir realmente qual é o meu sentimento face... Por quem que eu vivo? Por quem que eu vivo? O que é que me suscita a ter as coisas? É o outro, sou eu, são as minhas necessidades? Exatamente. É por aí, porque eu tenho, muitas vezes, as pessoas perdem a oportunidade de ter as coisas que desejam, porque os padrões ou a premissa é na base do que o outro tem, do que o outro faz, do que o outro é. Ou seja, se me aparece esse mestre da lâmpada, Tatiana, o que é que tu queres, Nilza? Né? E eu digo, é porque o tal fulano quer ou tem alguma coisa, então eu... Só esta forma de pensar. E depois, e realmente, esta forma de pensar, este processo, nos põe em segundo plano. Nós somos o segundo plano, muito que em detrimento do outro. Se o outro isto ou aquilo, então eu isto ou aquilo. Daí que provavelmente a nossa sociedade, e ainda mais com as redes sociais, cada um faz a sua própria exposição, e no entanto, acaba criando para alguns algum tipo de competição. De maneiras que eu já não tenho, nem procuro alcançar as coisas, porque realmente são o meu desejo, são a minha necessidade, mas porque vai fazer frente a outra pessoa. Mas se eu tenho esta tendência de sempre querer competir para fazer frente a outra pessoa, quando a outra pessoa, o ser, o estar, a existência da outra pessoa é o motor para os meus desejos ou para os meus planos, algo está a falhar em mim. Em mim, Tatiana. É o que acontece muitas vezes, até nos relacionamentos. Eu estou à procura da outra metade da laranja que me completa, de tão incompleto que eu sou. Então, se eu preciso de uma bengala, preciso do outro, a minha vida move-se, os meus planos, os meus desejos, as minhas metas, elas são definidas em função dos outros. Então, na verdade, eu tenho carência de amor próprio. Eu tenho carência da tal autoestima que as pessoas falam. Então, eu tenho que oferir, eu tenho que voltar para mim, voltar mesmo à minha essência, à minha existência, à minha história de vida e perceber quando é que eu comecei a criar de forma inconsciente este pensamento, esta tendência. Exato. Porque é que eu sempre tive... quando é que foi que eu comecei a criar isto? Eu posso dar um exemplo. Quero só, enquanto isso, quero só informar que temos linhas abertas. O nosso amigo telespectador pode, a partir de já, portanto, participar desta conversa. Acredito que há ter alguma opinião, vivência, algo de género que possa, portanto, testemunhar ou partilhar connosco. O contacto vem já para o seu rodapé, que é o 85 94 10 952. 85 94 10 952. Já nós pomos o contacto em rodapé. Portanto, pegue no seu celular, ligue e interaja aqui connosco. Exato. Então eu dizia, quantas vezes nós crescemos num ambiente de desigualdade, não é? Sim. A vida é assim, é o mundo é assim. Pois. Desde a infância, vou falar do meu caso, tive a sorte eu sempre fiz as minhas próprias bonecas. Aprendi a costurar, fazia as minhas bonecas de pano. Entretanto, eu tinha uma vizinha que era de uma família financeiramente mais estável ou mais avançada que a minha e que tinha outro tipo de boneca, não é? Tinha outro tipo de boneca e eu gostava daquelas bonecas, como criança que era. Eu me lembro que voltava para casa e dizia à minha mãe, eu quero uma boneca como a da tal fulana.
Sabe, talvez realmente tenha a ver com a premissa e a essência de cada um. A minha mãe explicou-me desde o princípio que, olha, ela pode ter aquele tipo de boneca, da mesma forma que tu podes costurar as tuas próprias bonecas, né? A mãe agora ainda não consegue comprar aquela boneca, não é? Então, isso tudo, Tatiana, de forma inconsciente, já na infância, vai nos construindo, vai nos moldando. Como é que nós lidamos com essas diferenças desde a infância? Exato. Porque há muitas desigualdades, não é? A nível de brinquedos, nós vemos as crianças, elas querem um brinquedo igual do amiguinho. Como é que o pai faz? Quantas vezes já vimos uma criança a levar o brinquedo alheio para casa porque ela também quer brincar? Nós temos isso por tendência. E, se calhar, acabamos crescendo e de forma inconsciente não nos apercebemos que, olha, se eu não tenho, tu também não podes ter, porque eu tenho um historial de infância em que eu não tive as coisas que eu queria ter. Então, como é que eu resolvo isso? Através do autoconhecimento, através do autofeedback. Eu tenho que voltar para mim mesmo. A solução nunca está no outro, não está em função do padrão do outro. A inveja, admirar uma pessoa tem que ser inspiração para mim, para eu chegar lá onde chegou, fazer acima. Nós falamos em coaching de modelagem. Quem é a pessoa que eu quero me modelar, né, que se adapta ao perfil dos alvos que eu quero alcançar? Eu quero ser uma estrela de cinema. Ok, qual é a estrela de cinema que é a minha fonte de inspiração? E eu vou me inspirar naquela pessoa, vou saber qual foi o seu historial, como é que fez, como é que alcançou o sucesso, para eu trilhar o mesmo caminho e chegar lá. Temos uma chamada em linha da Manuela. Olá, bom dia, Manuela. Olá, bom dia. Bom dia, Tati. Olá, tudo bem, Manuela? Tudo, e aí? Maravilha, e ainda melhor agora, ouvir tua voz, a saber que temos alguém do outro lado. Querida Manuela, está a acompanhar o nosso tema? Sim, estou. Gostava de partilhar sobre ele? Sim. Por favor. Sobre o assunto, no mês passado, a minha amiga, uma amiga que conheci através de uma amiga minha. Certo. Ela viu-me com os cabelos. Então, ela pediu-me emprestado. Ela insistiu muito para que eu desse os meus cabelos. Eu sempre estava a dar voltas. Então, eu dei-lhe os cabelos. Quando ela levou os cabelos, ela depois trouxe cortados, os cabelos já cortados. Eu, quando pergunto a ela, ela diz, queres que eu pague? Tá bom, vou pagar. Eu simplesmente respondi a ela assim, eu não quero que pagues, eu só queria que devolvesses como me dei. Exatamente. Sabe? Então, ela ficou chateada comigo. Perdemos a Manuela. Perdemos a Manuela? Queríamos ouvir até ao fim, mas já deu para perceber um pouco. Um pouquinho. É tão simples quanto isso. Meu Deus, não vais ter, voltando a ter, não vais ter como eram. Não estarão bonitos como estavam. Tão simples quanto isso. E queres que eu te pague? Se ela podia comprar, podia ter comprado os dela. Sim. Tão simples quanto isso. E esta indignação, por que é que tem de ter esta indignação quando é do outro? São esses sentimentos tão escondidos em nós que nós não nos apercebemos. Provavelmente a amiga da amiga, né? A amiga da Manuela, nunca tenha parado para perceber que ela é movida por este sentimento. Temos mais uma chamada da Beira, Arnaldina. Bom dia, Arnaldina. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, não sei. Também. Como é que vai a Beira? Como é que estamos a cuidar neste Covid-19? Todo cuidado é pouco, estamos a tentar. É isso. Temos de fazer o máximo que podemos. Está a acompanhar a nossa conversa, por favor? Gostava de partilhar? Sim. Por favor. Sim, o programa é produtivo. Diga? Sim, o programa está bom e é produtivo. Obrigada. E que testemunho é que gostava de dar-nos? Eu estou a viver isso. Completo de inveja dentro da família. Está a viver uma situação de inveja?
O que é que se passa com as linhas? Esta chamada também vem a cair. A Arnaldina pode voltar a tentar contactar a 85 94 10 952. Todos os outros telespectadores ligados a nós com uma partilha para este tema, 85 94 10 952, por favor, interaja connosco. Portanto... Então, na verdade, o que acontece? Em situações como esta, voltando ao primeiro caso da Manuela, a amiga possa estar a justificar. Olha, eu fui pedir os cabelos à Manuela, mas só porque eu cortei um pouquinho aqui, cortei um pouquinho ali, ela zangou-se, ficou chateada. Arnaldina voltou, desculpa. Arnaldina! A linha está ciumenta. Dizia? A linha está lenta. A linha está ciumenta. A linha está ciumenta, não quer que a gente converse, mas agora vamos conseguir. Por favor, pode partilhar, Arnaldina? Sim, dentro da família. Dentro da família, pois é. E que testemunha que tem a dar? É uma irmã, é caçula. Ela parece que não consegue se encontrar consigo mesma. Então acha que nós outros irmãos é que estamos a prejudicar ela. É como se a vida dela não estivesse a desenvolver muito e ela pensa que os irmãos... Ela tem inveja dos desenvolvimento dos outros. E como é que ela tem reagido? Como é que ela se tem portado? Só vai para falar mal de nós da vizinhança. Como se... Da vizinhança. Pensar, puxar para o outro cair, para ela ficar em cima. Mas vocês são irmãos biológicos? Biológicos, mesmo pai. Ela é mais nova, nós somos mais velhos. Não. Que idade é que ela tem, mais ou menos? Está na faixa dos 30 e tal. 30 e tal. Vou falar a idade dele. 30 e tal anos. Exato. E realmente a vida dela não está a desenvolver ou ela só está a comparar-se com os outros? Ela estava a abrir faculdade, parou. E eu já fiz o nível superior. Muito bem. Ouvimos aqui esta partilha, este testemunho, vamos conversar sobre ele também, não é? E de certeza que este é o exemplo de muitas outras famílias. Mas vocês já tentaram sentar, reunir, conversar? Eu já orei, já ajoelhei, cada vez estou pior. E não é saudável assim na família, não é? Não é saudável, é abrir porta para o diabo. Não é mesmo saudável. É abrir porta para o diabo. Não é verdade. Arnaldina, olha... As também estão a passar assim, já estão a ter um complexo já de separação, já não é entendimento, por causa dos nós mais velhos. Não. E vai ser um ciclo vicioso. E vai ser um ciclo vicioso, é verdade. As coisas começam de algum lugar e vai se repetindo, não é? Muito bem. É lamentável, não sei o que eu faço. Nós vamos conversar sobre esta partilha que deixa aqui a Arnaldina para nós. Agradecemos imenso pela sua interação e continue a assistir-nos, por favor, Arnaldina. Está bem, Arnaldina? Ok, obrigada, bom trabalho. Obrigada a nós. Obrigada a nós. Continue a trazer sistemas que vão ajudar. Diga? Continue a trazer sistemas que são bons. Vamos sim, vamos trazer sempre temas de género. Agradecida, beijo muito grande para o seu coração e um beijo à beira. Continua a assistir-nos, obrigada. Portanto, a concluirmos da amiga que pediu emprestado os cabelos, devolveu como não estavam, não é? Então, provavelmente, de forma inconsciente, ela possa estar a justificar este erro. Eu levei os cabelos, queria fazer um penteado diferente, cortei um bocadinho, a Manuela se chateou. Isto não faz sentido. E pronto, olha, agora a amizade destruiu-se porque a Manuela, ela acha que eu tenho... a Manuela acha que eu tenho inveja. E agora quer vitimizar-se, não é? Então nós temos que perceber que, mesmo diante de qualquer situação, antes de criticarmos o outro, nós temos que entender a nossa cota parte e indagarmos mesmo. Por que a Manuela se chateou comigo? Realmente eu cortei os cabelos. Se calhar eu devia ter falado com ela, a Tatiana indignada. Esse assunto é de interesse social. Porque nós já não conseguimos dizer. Esse assunto é de interesse social. É Eufrásia de Inhagoia, penso que ligou-nos outro dia também, não é? Bom dia, Eufrásia. Bom dia, como está, Daniela? Muito bem.